Hoje eu quero falar com você sobre esse assunto, medo. Todos nós, seres humanos, temos medos. Parece que tem pessoas que têm menos medos e outras que têm mais medo. Mas o medo é uma necessidade para nos proteger daquilo que a gente desconhece. Então, geralmente, o medo está relacionado a algo que a gente desconhece, o que a gente não quer passar, baseado em algo que nós vivemos, mas é uma projeção do futuro vivenciada no hoje. Portanto, ela não existe, ela só está na nossa cabeça. Faz sentido? Mas Amanda, eu quero trabalhar o meu medo, eu quero diminuir meu medo, eu sinto medo de muitas coisas. Como você minimiza o medo? A resposta é muito simples e descomplicada. Para você minimizar o medo, você tem que agir. Como assim? Agir contra o medo. Ai, Amanda, mas isso não é meio óbvio? Poderia ser mais óbvio do que de fato é. Eu vou te explicar mais ou menos como funciona quando nós estamos com medo e agimos a favor do medo. E sabe o que acontece quando a gente age a favor do medo? Aquilo que a gente tem medo acontece. Isso mesmo. Quando a gente não faz nada, não age e deixa o medo lá instalado na gente, a chance do medo virar uma realidade é muito grande. E isso é desesperador. Por quê? Porque você não tem outra alternativa. Você tem que agir contra o seu medo. Eu vou tentar dar um exemplo muito claro e objetivo para você. Imagine que agora você foi promovido a uma função de gestão. Até ontem você não tinha funcionários sob sua responsabilidade e agora você tem funcionários sob a sua realidade. Talvez você possa ter o medo de falhar, medo de não atender às expectativas daquela pessoa que te promoveu, certo? Qualquer pessoa pode ter esse medo, ok? Aí sabe o que você faz? Você delega para os seus funcionários algumas atividades e outras não. As atividades mais importantes você não passa, atividades que você acha relevante você não passa e começa a checar todas as funções, tudo que cada um faz para garantir que ao passar para a pessoa que te promoveu, para o seu gestor, você conferiu nos mínimos detalhes se está tudo certo. Porque afinal, você tem medo de falhar. Então é melhor que você se envolva em tudo para não falhar. Certo? O que vai acontecer? As demandas vão crescer, você se predispôs a checar absolutamente tudo, e aí você começa a falhar, e aí você começa a não dar conta, e aí você começa a ter erros. O que acontece? O medo de fracassar te levou ao fracasso. Por quê? Porque você escolheu um comportamento que, ao contrário de combater o medo, reforçou o medo. Você tem medo de falhar e aí você assumiu a responsabilidade de controlar absolutamente tudo. E o que aconteceu? Controlar absolutamente tudo não é possível? E aí você falhou. Ah, mas o meu medo era de falhar. Eu agi para não falhar, mas falhou. Então aqui, o que é óbvio para uns não é óbvio para outros. O ponto é, será que o comportamento que você está escolhendo para administrar o seu medo não reforça mais o medo do que verdadeiramente combate o medo? Esse é o ponto. Então, se você tem medo de falhar e você precisa delegar, se você não delegar adequadamente, você vai falhar. Portanto, você deve escolher algum comportamento que enfrente o seu medo. Comece devagar, mas escolha um comportamento que enfrente o seu medo. Para você ter clareza que algo que você está fazendo está brigando com o medo, indo de frente para ele e falar assim, não, comigo não, violão, vamos lá. Faz sentido o que eu estou falando para você? À medida que você age, você vai ganhando habilidade. E no fundo, o medo é uma grande falta de habilidade. Simples assim. Por exemplo, eu tenho medo de não pagar o meu carro, portanto eu junto e acumulo recursos para comprá-lo à vista. Eu tenho medo de perder o emprego e não pagar as minhas contas, portanto eu vou lá e faço minhas reservas. Enfim, a maioria dos nossos medos não vão acontecer, porque instintivamente a gente cria subsídios para ter a habilidade de combatê-lo. Então o que eu vou te falar é o seguinte, haja contra ele. Escolha um comportamento que vá realmente enfrentar esse medo, ainda que seja comportamento pequeno, mas um primeiro passo. E observe se as escolhas dos comportamentos que você está fazendo agora alimentam o medo ou realmente deixa ele menor. Você tem que estar no comando e não o medo. Faz sentido?
Gostou dessa dica do medo? Então faça um comentário aqui. Por que valeu a pena para você essa dica? E compartilhe com seus colegas. Vamos ajudar outras pessoas a se sentirem mais seguras. Até a nossa próxima dica. Tchau!